Muito bem, vou entrevistar o delegado de polícia, Dr. Sebastião Pereira, delegado regional. Doutor, primeiramente, agradeço por aceitar o convite e participar do programa Bronca da Pesada. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Uma boa tarde aos ouvintes do seu programa. A gente sabemos que tem uma grande audiência. É uma ótima oportunidade para a gente levar à população as informações sobre as atividades da Polícia Civil aqui em Ariquemes. Bom, doutor, mais uma vez, elementos invadiram uma farmácia no setor 9, na 4ª Rua, colocaram dinamites no caixa eletrônico, causando uma destruição, na realidade, na farmácia e levando uma certa quantia em dinheiro. Esta segunda ocasião que aconteceu tem ligação com a primeira, doutor? Como andam as investigações? Bem, Ricardo, infelizmente tivemos essa ocorrência registrada durante essa passagem do carnaval. Diga-se de passagem, um carnaval bastante tranquilo. Infelizmente surgiu esse fato aí que veio trazer esse transtorno para a gente. Pelo modus operandi, né, Ricardo, o modus de agir desses elementos, muito semelhante àquele fato ocorrido anteriormente no final do ano passado. Então, diante dessa circunstância, tudo leva a crer que pelo menos parte desses elementos envolvidos nessa ação atual tenha relação com os fatos anteriores. Veja bem, outro detalhe que torna-se assim até curioso e nos leva a essa conclusão é o fato de que naquele primeiro fato, naquela primeira ocorrência, ao que tudo indica, os elementos usaram pouco explosivo, tanto é que o caixa acabou resistindo. E desta vez, ao contrário, dessa vez parece que até exageraram um pouco na dosagem do explosivo, que houve quase uma destruição do próprio prédio, além do caixa, inclusive notas foram queimadas em razão da grande quantidade de explosivos colocados. E também fatos depois do ocorrido, tal como no anterior, logo em seguida a ocorrência do roubo dos valores, os elementos atearam fogo no veículo, dessa vez da mesma forma. Então tudo isso aí nos leva a crer que tem uma relação entre o fato anterior e esse fato atual. Bom, doutor, queimar o veículo, para as pessoas entenderem em casa o porquê queimar um veículo, sendo que o valor existente em um caixa não cobriria essa despesa de um veículo. Procedência do veículo e por que queimar o veículo? É exatamente isso aí, porque esses veículos, na sua grande maioria, né, Ricardo, são veículos ou furtados, ou aqueles veículos conhecidos como Finan, que são os veículos, o elemento faz um financiamento em uma instituição bancária, paga a primeira parcela, depois dá sumiço no veículo, geralmente esses elementos usando aí um CPF falso, nomes fictícios, quando faz esses financiamentos, depois não saldo, quer dizer, é um veículo que não tem valor comercial em razão da documentação desse veículo, ou ser um produto de furto, ou ser esse veículo nessas circunstâncias. Então é um veículo que tem pouco valor comercial. E o fato de queimar é justamente para tirar provas. Ali poderíamos escolher impressões digitais ou qualquer outra circunstância dessa forma. Então eles queimam o veículo, primeiro, porque não tem valor comercial, e segundo, porque dificulta o trabalho da polícia na investigação. Bom, doutor, depois daquela primeira tentativa que aconteceu a explosão do caixa, nós tivemos o assalto que aconteceu ao Banco de Montenegro, onde um policial foi alvejado a tiros. Naquela ocasião também os elementos não foram presos. O senhor acredita que tenha ligação esses dois casos e que provavelmente esses elementos poderão agir novamente no município de Ariquemes ou até mesmo na região de Ariquemes? Olha, Ricardo, uma coisa é certa, muito provavelmente não tenha relação um grupo com o outro, porque, veja bem, os elementos que usam dessa tática da explosão, eles são mais dados a fazer esses delitos na calada da noite, na madrugada. Por quê? Porque eles evitam um confronto direto com a polícia. Já esses grupos que fazem os assaltos ostensivos, que fazem reféns, eles já não têm medo de fazer esse confronto, eles se valem das pessoas como reféns para servirem como escudos e fazem o assalto, como diz, na mão grande. No assalto com não temendo o confronto, se garantindo do uso das pessoas, dos reféns como garantia, né? Já dos explosivos, você vê, é sempre na noite. Eles sempre procuram um local mais afastado, como era o caso, esse caso que aconteceu, você vê, 2 vezes aconteceu ali no setor 9, que é um local mais afastado. Então, quanto à relação entre os grupos, a gente não vê uma ligação, e quanto também à possibilidade de haver outros ações desse tipo com uso de explosivo, é uma preocupação que realmente a gente tem, porque você tem notado que isso aí
teve um início no estado do Mato Grosso. No estado do Mato Grosso há um grande número de ocorrências nesse sentido, e isso está expandindo, está chegando aqui para a gente. Então é uma preocupação muito grande. Nós temos já desde aquela primeira foto uma linha de investigações que nos levam a uma série de elementos residentes em Várzea Grande, em Cuiabá. Temos nomes assim com apelidos de elementos que dão. Então as investigações prosseguem. E eu quero crer que a gente chega na identificação desses elementos e não será surpresa nenhuma se forem todos oriundos do estado do Mato Grosso, que venham para cá, estão migrando para cá, porque lá a polícia já está batendo em cima, está criando grupos exclusivos para esse combate desse tipo de crime. E eu creio que aqui a solução seria também a Secretaria começar a rever essa situação e criar grupos especializados para combater esse crime organizado, porque é um crime de difícil elucidação, porque os elementos vêm de fora, faz o assalto e vão embora, e a gente não tem meios para, por exemplo, eu não tenho como sair daqui para Cuiabá e lá para Mato Grosso, ficar lá uma semana, então teria que ter uma equipe especializada nisso, e eu creio que isso será uma preocupação da Secretaria. Doutor, uma questão que também chama a atenção, ninguém viu nada na localidade, por exemplo, que pudesse passar uma informação para a polícia, porque a informação que nós recebemos é que o circuito de filmagem do estabelecimento não estava funcionando, e quer dizer, aí dificulta mais a investigação por parte da polícia. Alguém viu elementos, alguém passou alguma informação? Olha, Ricardo, a única informação que a gente tem é que dias antes dos fatos teriam lá estado os 2 elementos ou 3, acompanhados de uma mulher, estariam num veículo, num Civic, com placa também de Manaus, e isso levantou uma certa suspeita nas pessoas, porque aqueles elementos chegaram, ficaram do lado de fora da farmácia, assim, olhando e tal. A mulher entrou com o intuito de comprar determinado produto e acabou nem comprando nada. Então aquilo ali dava-se uma impressão que aqueles elementos estavam ali realmente já vistoriando o local. Então essas são as únicas informações. Outra preocupação que a gente tem é justamente esse fato das câmeras. As câmeras pararam de funcionar justamente na hora do assalto. Então nós estamos com o pessoal da criminalística, do setor de perícias, nós estamos tentando descobrir o que fez essas câmeras pararem justamente na hora do assalto. E torna-se difícil, porque você veja bem, Ricardo, um fato ocorrido por volta das 3, 4 horas da manhã, nisso não tem ninguém na rua. Então torna-se mais difícil ainda uma testemunha, uma prova testemunhal. Mas de qualquer forma, nós sabemos que tem gente que fica sabendo dessas movimentações e muitas vezes passam informações. Então nós estamos aqui prontos a receber essas informações. Quem tiver informações para passar sobre esses grupos que estão agindo na nossa região, pode ficar tranquilo. Nós mantemos todo o sigilo para essa pessoa não ser identificada. Os telefones da delegacia estão à disposição, o 3535-3510, que é no plantão, e também o telefone 190, que é até mais prático, que você pode ligar de um orelhão, não precisa de ficha, não precisa de nada. Lá na Polícia Militar também tem essa ouvidoria para filtrar essas informações e investigar. Então nós contamos com a colaboração, mais uma vez, da população, que eu sei que sempre tem alguém que fica sabendo de alguma coisa, um comentário aqui, um comentário ali, uma coisa acaba vazando. E isso às vezes ajuda demais a gente. Uma informação até importante, que as pessoas que têm imóvel, que alugam imóvel, apartamentos, alugando apartamento para 4, 3 pessoas, é importante até passar essa informação para a polícia de forma sigilosa, que a polícia vai checar. Eu acho que é importante essas pessoas que são donos de patrimônio, que alugam imóvel, ajudar a polícia nesse sentido também, né? Com certeza, Ricardo, porque veja bem, geralmente o que levanta suspeita, 3, 4 elementos, não tem criança, não tem mulher, e esses elementos com hábitos noturnos, de sair só à noite, de sair pouco durante o dia, de chegar com um veículo, daí a pouco chegar com outro veículo diferente, elementos que não têm trabalho, isso tudo levanta uma suspeita. E o próprio locador de um imóvel desse, tenha certeza que essa colaboração que ele nos presta irá retornar para ele, porque uma cidade onde se aumenta o número de violências, um bairro onde o número de violência é grande, o seu próprio imóvel acaba desvalorizando. Então isso interessa a todos.
o elemento pode dizer, eu não tenho nada com isso é problema da polícia, mas não é bem assim. Você também acaba sendo prejudicado em razão da desvalorização do seu imóvel. Então, quanto melhor a cidade, mais o seu imóvel vai valer. Então, isso aí serve de um alerta também para essas pessoas. Alugou uma casa ali, vê um negócio suspeito, uns elementos estranhos, comportamento dos elementos estranhos, passa para a polícia. Olha, eu tenho uns elementos lá, eu aluguei a casa, assim. Com certeza, essa identidade dessa pessoa jamais virá à tona, jamais ninguém vai ficar sabendo que nós chegamos nesses elementos através dessas informações. Doutor, agradeço a sua participação, muito obrigado por manter a sociedade informada. Ok, Ricardo, um prazer, estamos sempre à disposição e, como eu disse, é uma ótima oportunidade de a gente levar à população esse trabalho da Polícia Civil aqui em Ariquemes.